Olá, tudo bem? Eu sou a Caterine, do Colégio Imperium, e a gente tá aqui no Pod Educando com a Vanessa, que ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Vanessa, você pode contar um pouquinho, compartilhar pra gente como foi a sua infância, a sua história um pouco, por favor? Bom, eu tenho 43 anos. A minha infância foi bem diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Eu cresci numa época onde não havia internet, né? Eh, eu não brincava na rua, eu brincava muito dentro de casa mesmo e eu tinha muitos primos, então eu brincava mais com os meus primos. Encontrava colegas da escola, essas coisas, mas a minha infância foi mais na casa da minha avó. Como meus pais são baianos, a gente tem uma família muito grande, são muitos primos. Então, assim, tenho boas lembranças de quando a gente ia para casa de uma tia em Campinas. Todos os feriados, reunia todos os primos ali. Foi uma infância boa, muito boa, com muitas dificuldades, que não a gente não tinha todo esse acesso à informação e tecnologia que a gente tem hoje. Mas foi uma infância boa. Desculpa fazer a pergunta. Qual é a sua brincadeira favorita quando mais nova com seus primos? Vocês tinham algo que vocês gostavam muito de brincar? O que a gente mais brincava era de casinha. Eu lembro que até de uma vez que meu avô tinha um terreno grande, como se fosse uma chácara, e às vezes ele plantava algumas coisas, a gente ajudava a colher. E teve uma época que ele tinha muitos cachorros e ele fez uma casinha enorme para esses cachorros. Depois, eu não sei que fim que aconteceu com os cachorros, mas a gente tomou conta da casinha, né? Virou a nossa casinha. Então a gente se reunia ali à tarde, que eu sempre estudei de manhã, a gente se reunia ali à tarde para brincar de casinha, dentro daquela casinha dos cachorros, né? Casinha teve dois propósitos. Eu acho que Exato. ele pensou no futuro. Não era a casinha da árvore, mas acabou se tornando uma, né? Essa relação em relação aos animais, os cachorros, foi o que fez você querer ser cuidadora de animais, essas coisas? Ou foi é, fatores externos? A gente sempre conviveu com cachorro quando era pequena, mas há uns anos atrás a relação nossa com os animais era diferente. O cachorro era tido como um cão de guarda, ele ficava preso no quintal e a gente não deixava ele entrar dentro de casa. Não tinha esse cuidado todo de vacinação com o cachorro, de banho no pet shop. O banho você dava no cachorro de mangueira. Mas meu esposo também gosta muito de cachorro, então nós somos casados há 21 anos. Desde que a gente é casado, a gente sempre teve cachorro. Aí, gato, eu tive uma gatinha quando era criança, mas ela ficava mais no quintal. Agora, de adulta, que eu resolvi ter uma gatinha também. Então, eu tenho uma cachorrinha e uma gatinha. Ai, que bonitinho. Cachorro são as coisas mais incríveis. Cachorro e gatinho, ó. A Safira e a Bailey. Bailey, que nome legal. Bailey. Por causa da doutora Bailey do Grey's Anatomy. Nossa, minha mãe ia gostar, hein? A minha se chama Cookie, eu tenho uma. Só que é comida, porque a gente gosta de comida. E como foi a sua experiência em ser mãe? Tipo, de adolescentes? Como foi ser mãe? Pergunta que eu sempre quis saber. Eu sempre quis ser mãe. Desde criança, como eu falei, eu tenho muitos primos, então nessa questão, você tendo muitos primos, obviamente, uns vão crescendo, vão tendo filho, e eu sempre gostei muito de bebezinho. Toda casa que eu ia visitar um bebezinho, eu sempre gostei de bebê, de mulher grávida. Então, assim, eu acompanhei crianças a minha infância inteira. Então, eu sempre quis ser mãe. Quando eu casei, antes de casar, eu tive uma gravidez, mas eu tive um aborto espontâneo. Então, com 3 anos de casado, tive minha primeira filha, que hoje está com 18 anos. E 5 anos depois, eu tive a segunda, hoje tem 13 anos. Então, para mim, me completa. A maternidade me completa. Que bonitinho. Tem alguma memória delas que, tipo, ou algo que você vê e lembra delas no momento? Desculpa, eu gosto de fazer essas perguntas assim. Ah, acho que a mãe está sempre pensando nos filhos em todo momento, né? Qualquer coisa que você veja, você te faz lembrar, né? Ah, eu acho muito bonitinha a maternidade. Eu tenho vontade também de ter filhas. Duas também. Você é auxiliar de enfermagem, né? Sim, É muito difícil? sim. Não vou dizer que é fácil, não. É É cansativo? difícil, é cansativo, mas também é muito gratificante. E nesses 23 anos, tem alguma coisa que, tipo, tocou muito no seu coração, que faz você continuar nisso? Ou é só mesmo amor às pessoas, ao cuidar das pessoas?
Lidar com vida e morte não é nada fácil, né? Mas eu sempre gostei muito de bebê. Foi como eu te falei, eu sempre gostei muito de grávida e de bebê. Eu já tive vontade de fazer faculdade de enfermagem, me especializar em obstetrícia, mas com o passar do tempo eu acabei não seguindo esse caminho. Mas hoje em dia eu trabalho diretamente com aleitamento materno, porque eu trabalho no banco de leite. Então, assim, eu já trabalhei em UBS. Então, para mim era muito gratificante ali todo mês eu vacinar aquele bebê e ir vendo o desenvolvimento dele, a relação de confiança que a gente tinha com aquela mãe, né? O bebê não, o bebê quando via a gente queria sair correndo, né? Porque todo mês ele ia ali e eu dava uma vacina. Mas a relação de confiança que a gente conseguia criar com as mães era muito impactante. Uma coisa que eu gosto muito de fazer curativo, você pegar uma lesão que a pessoa está com uma lesão que compromete a qualidade de vida dela e você conseguir recuperar a função dessa pessoa e ver a autoestima dessa pessoa até ser resgatada é muito impressionante, né? Uma das coisas que eu quero ser é médica. E eu acho muito bonito essa parte de como algo em outra pessoa pode tocar tanta gente. E eu acho muito bonito. Eu fui uma dos bebês que queria fugir, tá? Eu seria a criança que fugia. Mas acho que, na sua visão, tem, tipo, algo que um bebê, algo... Não um bebê, mas, tipo assim, algo na enfermagem que... Nossa, se todas as pessoas soubessem amar muito mais... Eu não sei expressar, mas... Uma coisa específica que fez você seguir isso, que fez você querer, além de você amar muito crianças, as coisas. Então, quando eu estava no ensino médio, a gente não tinha tanto acesso à informação como tem hoje igual a internet, mas iam pessoas na escola para vender livros e faziam testes vocacionais. Eu fiz visitas em universidades e tudo, mas o que me voltou a pensar em fazer enfermagem foi justamente a questão de trabalhar com gestante e com recém-nascido. Mas, ao longo da vida, eu acabei trabalhando. Meu primeiro emprego foi no hospital que eu trabalhei com pediatria, fiquei 2 anos. Depois eu entrei na prefeitura. Trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em posto de saúde, trabalhei em uma maternidade estadual. E são é uma profissão muito ampla, né? Você trabalha com diversas áreas diferentes, né? Onde você se formou? Eu me formei numa escola que se chamava Escola São Bernardo, no Itaim Paulista. E faculdade? Faculdade eu não cheguei a terminar. Eu só comecei a fazer psicologia, mas fiz 1 ano e meio e parei. Psicologia é legal, hein? Mas, na verdade, eu não queria nem ser psicóloga clínica. O que me levou a fazer psicologia foi trabalhar justamente com a reprodução humana. Eu via uns livros, na época era da Marta Suplicy, mas a minha mãe tinha uns livros do Dr. Pinotti, ela tinha umas enciclopédias de biologia que me encantava ver o desenvolvimento embrionário, né? Então, eu queria fazer psicologia para trabalhar nessa parte. Não sabia nem que a psicologia tinha envolvimento com isso. Porque trabalha também, né, com a sexualidade do adolescente, a reprodução também, né? Nossa, eu não sabia. Eu achei muito interessante. Nossa, calma. A psicologia pra você também teve muito envolvimento nessa parte, nesses 23 anos de carreira? Ou foi só, tipo, mais por curiosidade? Sim, porque eu, como auxiliar de enfermagem, a gente acaba sendo um pouco de tudo, né? A gente acaba fazendo um pouco de tudo. Então, você tem que entender um pouco a parte da saúde emocional também, porque a doença física em si, ela afeta o emocional e vice-versa, né? Muitas vezes uma doença ela tem origem emocional também, né? Como você falou, você gosta muito de histórias de vida. Qual foi a história mais marcante que você já vivenciou ou que você já ouviu? Na minha profissão, eu também já vi muitas histórias de vida diferentes, mas eu acho que um exemplo simples e muito bonito que eu tenho é a minha avó, que ela era do interior da Bahia, ela casou muito jovem, ela teve 16 filhos, ela veio aqui para São Paulo, mas ela foi aprender a ler com 60 anos para ler a Bíblia. Depois que ela se converteu, que ela se tornou cristã, ela queria ler para ler a Bíblia. Então, a vida dela foi de muita dedicação. E a história da Marta
da Marta Adriana, que é a presidente do Instituto Doses de Amor também, né? Que ela teve câncer, o esposo dela teve câncer e ela transformou a dor dela em amor, né? Ela dedica boa parte do tempo dela, da vida dela, a cuidar do Instituto, cuidar de outras pessoas, distribuir doses de amor, como ela fala, né? Você pode explicar um pouquinho sobre o Instituto, por favor? O Instituto Doses de Amor, ele dá apoio emocional para mulheres que passaram pelo tratamento de câncer ou estão em tratamento, né? A gente tem um grupo de apoio no WhatsApp e a gente tem a Casa Rosa, onde a gente faz encontros com a Marta chama todas nós de bonitas. E é uma troca, né? A gente conversa, a gente ajuda. As voluntárias montam kits para distribuir nos hospitais para entregar para pacientes que estão em tratamento. Nesses kits tem hidratante, maquiagem, lenço. A gente fala muito da importância do autocuidado. Tem encontros quinzenais online com uma psicóloga para justamente cuidar da parte emocional. A gente faz coisas voltadas à atividade física. Tudo voltado a dar apoio para o paciente em tratamento e para as famílias. Ai, que bonito. Quando você recebeu o seu diagnóstico de câncer de mama, qual foi sua primeira reação? Você enfrentou alguma coisa depois? Como você reagiu a isso? O que mudou na sua vida, esse diagnóstico? A princípio eu tive medo, como todo mundo, né? Acho que a gente tem medo. A primeira coisa que passa na cabeça é o medo da morte, porque eu tenho minhas filhas, eu tenho meu marido e quem tem filho quer ver os filhos crescer, né? E eu tinha medo de deixá-las sozinhas. Eu sei que eu tenho o meu marido junto, mas eu tinha medo de morrer e não ver as minhas filhas crescer, porque pelo menos a visão que a gente tem de câncer em novelas, em filmes, é morte. Mas depois que eu comecei, mas mesmo assim, eu tive alguns exemplos antes de mim, de pessoas que tiveram câncer e estão curadas e estão bem. Então, isso foi me dando forças e hoje em dia, como tem a internet, a gente acaba encontrando pessoas que falam mais sobre o assunto, né? Ainda tem muitas pessoas que evitam falar sobre o assunto, mas também na própria internet tem muitas pessoas falando sobre isso, levando informação, muitos médicos, muitos pacientes, e foi através da internet que eu achei o Instituto Doses de Amor também, o qual me ajudou muito também. Você tem algum aprendizado que você queria compartilhar pra gente sobre esse processo? Como foi? Uma mensagem para passar para as pessoas sobre isso? O câncer não é uma sentença de morte. Como eu falei, a gente acha que a primeira coisa que vem na cabeça quando pensa em câncer é morte. Mas o câncer é uma doença que tem tratamento e, se detectada a tempo, as chances de cura são muito grandes. Então, eu acho que o mais importante é o autocuidado. É a pessoa se cuidar, fazer os exames preventivos, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, olhar para dentro de si. A pessoa, quando você tem que estar bem para cuidar de outras pessoas. Então, quando a gente tem filho, você se preocupa em levar o filho no médico, em passar nas consultas de pediatra para ver se ele está se desenvolvendo bem. Então, a mulher ou qualquer pessoa tem que estar fazendo seus exames periódicos, né? Não só ali de glicemia. A gente fala, mulher, o autoexame mensal, né? Para você conhecer o seu corpo. Mas nada substitui a consulta médica, né? Você cuidar da sua saúde física e mental, né? E a atividade física ajuda muito nisso, né? E a saúde espiritual também. Eu acho que você ter uma fé, ter no que você... uma base de fé também ajuda muito. Você teve algum problema psicológico quando você descobriu? Ou foi depois? Ou no processo? Tipo, uma depressão, uma ansiedade? Eu tive depressão antes do tratamento. Então, assim, durante o processo de depressão, eu fui procurar formas de melhorar a situação em que eu estava. E, por psicólogos mesmo, em terapia, eu fui orientada a fazer atividade física. Então, tudo que estava ao meu alcance, eu procurei fazer. E fui exercitar minha fé também, comecei a fazer parte de uma igreja que eu estava afastada, então eu acho que todo esse processo me ajudou a encarar o câncer de uma outra forma também. Eu acho que eu estava mais fortalecida para enfrentar o tratamento do câncer também, que não é fácil.
Desculpa perguntar, mas você acha que depois do câncer, a sua forma de pensar sobre ver a vida mudou também? Completamente. Muda muito na forma de aproveitar ou, tipo, de mais cuidado, assim, consigo mesma? Ter mais cuidado comigo mesma e aproveitar também, porque a gente vê mais de perto a questão da finitude, né? A gente evita muito falar sobre morte, mas quando você tem uma doença grave que pode te causar a morte, eu acho que você começa a olhar a vida com outros olhos. Você vê que tem problemas que são muito pequenos perto de outras questões que outras pessoas passam, né? Eu acho que a questão da morte é muito complicada, né? Quando você fala, é muito fácil, mas quando você tá num momento que você não sabe o que pode acontecer, é muito mais complicado, Sim. né? Nossa, sua história é muito bonita, de verdade. Eu acho muito lindo. A sua família, como foi a reação das suas filhas, do seu marido, quando você contou? Você chegou, não sei se você chegou a contar, acho que sim, né? Sim, eu contei, desde do momento que eu percebi que algo estava errado com o meu corpo, que eu passei com o médico, comecei a fazer os exames, meu marido sabia e ele sempre me acompanhou em tudo, em todas as consultas, em todos os exames, o tratamento durante a quimioterapia, ele que me levava no hospital, cirurgias que eu precisei fazer, ele sempre esteve comigo. Então, eu procurei estar forte também para isso não abatê-los, né? Eu não deixei transparecer medo para não abalar isso, não prejudicar as minhas filhas também, né? Porque eu precisava estar forte para elas estarem fortes também, né? Nesse processo, acho que a família é o que mais ajuda a gente, né? A se sentindo forte. Sim, são as pessoas pelas quais a gente vive, né? A gente pensa e luta por eles, né? Pela família. Acho que, o que faz a gente realmente estar vivo é realmente a família. Você falou muito Sim, bonito agora. Nossa, mano, eu estou apaixonada pela sua história, de verdade. Eu achei muito obrigada. linda. Você é uma mulher incrível. Obrigada. Nossa, moça, parabéns, Vanessa. Você é Obrigada. perfeita. Não, deixa eu pensar em mais perguntas. Em relação a, tipo, na carreira de enfermagem, pós o câncer, mudou alguma coisa na sua visão de ver também as pessoas ou não? Mudou porque eu estive do outro lado. Eu cuidava e eu tive que me permitir ser cuidada. Porque muitas vezes quando a gente cuida, a gente não pensa na gente. A gente quer cuidar. Cuida do paciente, cuida da família, cuida do marido, cuida dos filhos e a gente não olha primeiro para a gente. E você se mostrar vulnerável não é fácil. Você está dependendo do cuidado de alguém. Então, eu comecei eu me senti do outro lado, observando o comportamento dos profissionais que me atendiam. Então, eu vi que tinham comportamentos em mim, coisas em mim que poderiam ser melhoradas depois que eu passei pelo tratamento. Acho que o que você falou de quando você cuida, se permitir ser cuidado é uma das partes mais difíceis, né? Sim, Porque você sempre tá, mas eu preciso cuidar de alguém, eu preciso minha família, meus filhos, e se colocar na posição de ser cuidada é muito mais complicado. Porque eu em particular, eu prefiro realmente cuidar das pessoas a ser cuidada. Acho que eu me importo mais com os outros do que comigo. E quando você consegue ser cuidada e analisar o que melhorar essas coisas é muito bonito. Na, na parte da enfermagem também. Você acha que, tipo, os hospitais, a forma de conscientizar mais sobre o Outubro Rosa pode ser melhorada? Ou aumentar mais a conscientização sobre? sim, porque o Outubro Rosa, ele não é uma campanha, ele é uma causa. A gente vê muito as pessoas usarem rosa, usar o lacinho cor-de-rosa. Você entra no shopping, passa na frente de uma loja, tá lá o lacinho cor-de-rosa. Mas, por exemplo, se eu entrar numa loja de lingerie, hoje não, porque eu já fiz a cirurgia de reconstrução. Mas mesmo assim, eu preciso de um sutiã mais confortável. Mas se eu entrar numa loja de lingerie, por exemplo, pedir um sutiã para uma mulher mastectomizada, não tem, não vai ter. O acesso a exames. O objetivo do Outubro Rosa é o diagnóstico precoce, chamar atenção para o autocuidado feminino, para os exames estarem em dia, para ter as pessoas terem um diagnóstico precoce, porque quanto antes o diagnóstico, as chances de cura são maiores. Só que às vezes muitas empresas estão lá na sua fachada. Outubro Rosa, nós apoiamos essa causa. Será que realmente apoiam? Será que eles permitem que as funcionárias façam uma mamografia, um Papa Nicolau? Se de repente essa funcionária for diagnosticada com um câncer de mama, que tipo de apoio que essa empresa vai fornecer?
Eles vão mandar ela embora quando ela voltar do tratamento. Eles vão permitir as saídas para fazer consultas e exames, porque mesmo depois que o tratamento acabou a quimioterapia, acabou a radioterapia, a gente tem um acompanhamento mínimo de 5 anos. Tem que estar passando a cada 6 meses com mastologista, com oncologista. E se não tiver outras questões envolvidas, também precisa passar com outras especialidades médicas. Então, você acaba se ausentando do trabalho. Eu sou servidora pública, então eu não vou ser mandada embora por isso, ainda mais que eu trabalho na área da saúde, mas eu vejo que a realidade não é essa. Muitas pessoas que eu conheço são demitidas quando retornam da licença médica, do tratamento de câncer. Então, assim, tem que sair do papel, né? A empresa, às vezes a empresa mesmo convida que as colaboradoras ou todos os colaboradores estejam de rosa para tirar uma foto e postar. Outubro Rosa. Mas o apoio ele tem que ser real. Essa empresa tem que facilitar o acesso às pessoas a cuidarem da saúde. Nossa, realmente. Eu acho que as pessoas têm levado muito também como só uma forma de crescer. Tipo, olha, a gente também apoia. E é o que você falou, não apoiam de verdade. Muitas vezes só, tipo, tira uma foto, posta, ganha um monte de curtida e acabou. E eu, particular, eu acho que tinha que aumentar uma forma de acessibilidade. As empresas entenderem que é uma coisa extremamente importante, que é algo que muda a vida de uma pessoa, muda a vida de uma mulher. Deve afetar muito a autoestima, a forma de ver o mundo, como cuidar da família. Muitas mulheres são sozinhas, né? São mães solo. E o que isso deve abalar o psicológico não está escrito, né? E a empresa mostrar apoio ajuda. Como você falou, mulheres que foram demitidas. Pô, tadinhas. As pessoas, elas já estão num momento difícil na vida. Passaram por um câncer, passaram por algo que muda a vida, muda a forma. E ainda ser demitida, eu acho que é totalmente fora, é uma coisa desumana, vamos dizer assim, porque é mostrar apoio em todos os lugares, de todas as formas, não só a gente apoia e pôr um lacinho, não, acho que é mostrar cuidado, ajudar as mulheres, conscientizar, se for necessário, tipo, dar mais tempo de licença médica e continuar nessa de, passou por isso, a gente está aqui para ajudar, a empresa incentivar as próprias consultas, o autoconhecimento em relação a isso. Porque eu acho que hoje em dia tem muito disso, né? As empresas levam muito só como uma fachada, não levam pro lado humano. Eles encaram as pessoas só como trabalho, só como isso. Eu acho que levar como algo humano seria muito melhor, seria melhor para as mulheres que trabalham, para a sociedade em si. Eu acho que a sociedade evoluiria muito se a gente olhasse para o Outubro Rosa de uma forma diferente. Não só como um mês de conscientizar, acho que como um todo. Como a história de vocês, sua história de vida é incrível. Passar por isso e continuar aqui de uma forma e contar a sua história é muito bonito. E eu acho que mais pessoas deveriam saber sobre, mais pessoas deveriam estudar e conhecer sobre. Não só é o mês da conscientização do Outubro Rosa. Hoje em dia a gente vê na própria internet tem muitos institutos, ONGs que estão fazendo esse trabalho de conscientização mesmo. Porque a ideia é levar essa informação adiante para que as pessoas não tenham medo do câncer. As pessoas se cuidarem para ter acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce. A gente tem muito medo do desconhecido, né? Quando é uma coisa que a gente vê de perto, eu acho que se mais pessoas falarem sobre o assunto, aproxima mais, né? Humaniza mais. Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar Sim. ou de contar a sua história. Eu acho que deveria contar para o mundo saber, porque tem mulheres que passam por isso em silêncio. Eu não acho legal. E se sentem sozinhas, né? Acho que elas se sentem abandonadas, né? Acho que Sim. os institutos são uma forma de vocês não se sentirem tão sozinhas, né? De achar pessoas que passaram pelo mesmo, que estão passando e vocês se ajudarem. Eu acho uma coisa muito bonita. Porque eu fico imaginando, tipo, mães solos, tá? Como deve ser você receber esse diagnóstico e ter que enfrentar isso e cuidar de criança sozinha. Deve ser muito mais complicado. Sim, e existem também muitos casos de abandono do companheiro durante o tratamento. Tem muitas mulheres que durante o tratamento de câncer elas são abandonadas pelo companheiro. Às vezes o homem não sabe como lidar com a situação, tem medo da morte dessa pessoa, de perder essa pessoa, de lidar com as reações do tratamento, porque
a pessoa faz quimioterapia, ela não tem a mesma disposição física, às vezes o organismo fica debilitado, ela fica mais suscetível a ter infecções. Tem a questão da aparência, a mulher fica careca por um período, fica sem a mama, que foi o meu caso, que eu fiz mastectomia para fazer reconstrução só 1 ano e meio depois. Às vezes essa mulher emagrece muito, essa mulher engorda. Então afeta demais a autoestima dessa mulher. E o companheiro estando de fora, nem sempre ele tem uma reação positiva com isso também. Você falou uma coisa. Você chegou a ficar careca também? Sim. Isso afeta muito a autoestima? Sim, eu sempre tive, nunca tive uma relação assim muito de apego. Não vou dizer apego, não diria apego, mas eu tinha uma relação diferente com essa parte do meu cabelo. Eu sempre gostei de mudar, então eu cortava, eu deixava crescer, eu cortava, eu mudava de cor. Então, para mim, a princípio não foi tão difícil essa parte. Eu encarei um pouco mais fácil, tanto que eu não quis usar peruca, eu usei lenço no início. Hoje em dia é muito mais fácil, tem empresas que fazem isso, você encontra pela internet, lenços muito bonitos, inclusive. Tem esses institutos que doam lenço. Mas eu acabei usando, ficando careca mesmo. E depois o cabelo começou a crescer, mas quando o cabelo... parece que depois que o cabelo começa a crescer é pior, que aí você vê outras pessoas que já passaram há mais tempo, terminaram a quimio há mais tempo, e você pensa, nossa, meu cabelo nunca vai chegar a esse ponto. Vai estar demorando muito de crescer. Muda até a sua visão com essa relação consigo mesmo, com a autoimagem, né? Para muitas mulheres deve afetar muito, né? Que Sim. a gente encara o cabelo como algo específico da nossa imagem. Para muitas mulheres é o cabelo que remete ao feminino, né? A questão do cabelo crescer acho que deve ser muito agoniante, porque você fala, nossa, não cresce, não cresce, não cresce, só que tá crescendo, né? Deve ser muito ansioso, tipo, você diria que foi uma parte mais ansiosa, tipo, querer ver ele maior ou meio diferente? Até que pra mim não foi muito, não. Nossa, eu em particular, eu ia ficar ansiosa, acho bonito, mas eu ficaria ansiosa, porque eu fico, nossa, meu cabelo não cresce. Mas é uma fala, assim, que é muito dolorida para muitas mulheres ouvir. Cabelo cresce. Nossa, mas muitas deve pessoas doer em muito, volta nessa... falam, não se preocupa com isso não, cabelo cresce. Você tá tão bonita, nem parece que tá com câncer. Nesse momento, acho que Não é uma das existe piores isso. coisas pra O câncer se não falar. tem cara. O câncer não tem cara. Acho que nesse momento é uma das piores coisas pra se dizer, porque Sim. em outras situações é uma coisa mais normal, mas nesse momento acho que é principalmente a autoestima. Você falar isso, parece que você deixa a autoestima da pessoa de lado, você tá, tipo, não se importa com isso. E eu acho meio sem noção, realmente, falar sobre isso. Mas eu fico imaginando a relação do autocuidado. Muitas devem se sentir esquisitas por não terem mais, não conseguirem ter o mesmo autocuidado que tinha antes, às vezes as rotinas que tinham antes. A sua rotina mudou muito quando você descobriu o câncer durante o tratamento? A primeira coisa eu fiquei afastada do trabalho. Para muitas pessoas é complicado, porque pelo contrário, eu preferi me afastar para eu ter tempo de me cuidar melhor. Se eu tinha que ter uma alimentação melhor, eu estando trabalhando ia ficar mais difícil. Então, eu afastada do trabalho, eu conseguia cozinhar, fazer minha própria comida, descansar, fazer atividade física e repousar, porque logo após a quimioterapia, o corpo fica cansado. Você não tem ânimo para estar de pé, para se movimentar, para andar. Então, como que você vai trabalhar, né? Se sua imunidade está baixa. Eu trabalhando na área da saúde, como que eu ia trabalhar me expondo a, de repente, eu pegar uma infecção, né? E agravar mais ainda a minha situação, né? Realmente, acho que em relação a quem trabalha também na área da saúde é muito mais propensa a isso, né? De se continuar trabalhando, de se pegar mais doenças ou debilitar mais o corpo. Sim. Porque a quimioterapia é um procedimento muito invasivo. Eu não entendo muito sobre, se você puder contar um pouco. Existem várias formas de quimioterapia. Tem quimioterapia oral, que é por comprimido, mas o mais comum é a quimioterapia na veia, que foi a que eu fiz. Mas depende muito do tipo de câncer, do subtipo, que quando a gente vê falar de câncer, a gente pensa que existe um tipo só, mas quando eles fazem os exames, eles identificam o subtipo, né? Vamos dizer que dão nome e sobrenome ao câncer.
Então, vai depender muito de quando saem os resultados todos das biópsias, em que grau que está para definir o tratamento e vai depender da disponibilidade do hospital, que tipo de protocolo que eles têm. Às vezes o médico prefere iniciar pela quimioterapia para o tumor regredir um pouco para depois fazer a cirurgia, mas no meu caso a médica preferiu fazer primeiro a mastectomia para depois fazer a quimioterapia. A cirurgia é uma cirurgia muito invasiva ou mais de boa, vamos dizer assim? No meu caso, sim, porque eu retirei a mama inteira, mamilo, areola, tudo. Foi a mama inteira, porque eu sempre tive o seio pequeno. Então, o tumor era de um tipo de crescimento muito rápido. Então, não teve jeito, teve que tirar tudo. Nossa, deve ter abalado muito você. Sim, sim, porque a imagem feminina, né? É o cabelo, é o seio. E você se olhar no espelho e ver que tá faltando um pedaço, né? A mama é um órgão para a mulher, né? Que remete mesmo à imagem de feminilidade, né? É você olhar no espelho e falar, nossa, falta uma parte de mim, Sim. falta algo em mim. É uma mutilação, né? Não deixa de ser uma mutilação, apesar de que hoje em dia tem cirurgias mais conservadoras que não tiram a mama inteira. E se a gente for pensar há anos atrás, ela era mais invasiva ainda porque retirava boa parte do músculo, esvaziava todos os gânglios das axilas. Então, a mulher ficava com sequelas. No meu caso, eu não precisei de esvaziar a axila e tirou a mama e eu fiz reconstrução tardia. A reconstrução também é uma cirurgia mais invasiva também? Ou, tipo, eu digo, invasiva de uma forma que você sentiu depois no pós-operatório algo a mais? Ou foi mais de boa? Foi um pós-operatório tranquilo? Não, é uma cirurgia grande também. Eu tive a sorte, não sei se eu posso dizer assim, mas a médica que fez a minha reconstrução, ela é especialista nisso. Ela é cirurgiã plástica e especialista em reconstrução de mama. Então, ela fez uma técnica que eles chamam de retalho do grande dorsal. Foi tirado um pedaço de pele e músculo das minhas costas. Essa pele e esse músculo foi trazido para frente e foi colocada uma prótese de silicone. Mas a princípio foi isso. Mas sem o mamilo, sem a areola. Mas ficou perfeito, uma mama perfeita de imediato. Eu não precisei fazer outros retoques, porque dependendo da abordagem que é feita, eu não fiz radioterapia. Então, isso ajuda muito também, porque a radioterapia também afeta a circulação do tecido, né? A radioterapia muda a pele. Então, às vezes a pele fica mais rígida, fica manchada. Eu não precisei fazer radioterapia. Então, eu creio que isso facilitou um pouco. E, posteriormente, eu fiz a tatuagem da areola, né? Fiz um enxerto do mamilo, a médica tirou metade de um mamilo e enxertou do outro lado. E eu fiz a tatuagem. Então, assim, esteticamente, está perfeito. Interessante saber que dava para fazer tatuagem sobre. Nossa. Hoje em dia tem muitos profissionais. A gente pensar que antigamente a mulher não tinha essa possibilidade. Era mastectomia e ponto, não tinha reconstrução, né? Mas existem técnicas diferenciadas, cada médico acaba se especializando para abordar um tipo determinado de reconstrução, mas existem muitas técnicas diferentes, muitas opções. Eu não sabia que existia tantas coisas sobre. Nossa. E é um direito da mulher. Sério? Tanto pelo SUS quanto pelo convênio particular, ter a reconstrução ou não da mama. Ela opta também, ninguém é obrigado a fazer, mas se essa mulher quiser, é um direito garantido por lei. Nossa, essa parte eu não sabia. Pra mim era tipo, se no convênio você não tinha nessa parte, não tinha ajuda depois. Tem porque não é só estética, né? É, Nesse caso, não é uma cirurgia estética, é uma reconstrução. é por saúde. Não vamos dizer por saúde, mas também por saúde psicológica, né? Por saúde mental. Nossa. Você também comentou um pouco antes sobre alguns exames que você faz a cada 6 meses, que vocês têm que continuar por 5 anos. Depois desses 5 anos, ou não, vocês continuam ainda o tratamento por mais alguma coisa, ou só? Tipo, desses 5 anos, esses exames e acabou. Se você quiser também falar um pouquinho sobre os exames, por favor. Depende muito. Nos primeiros 2 anos, as consultas são a cada 6 meses, com mastologista e com oncologista. O oncologista, ele cuida mais da parte de exames de sangue e os exames de imagem, tomografia, porque quando você tem um diagnóstico
um câncer ele tem possibilidade de se espalhar para o restante do corpo. Mesmo sendo da mama, às vezes ele não fica localizado só na mama. Por isso que eu fiz a mastectomia e depois eu fiz a quimioterapia. Porque no momento da cirurgia, alguma célula cancerígena pode cair na corrente sanguínea. Então, eles fazem a quimioterapia como uma prevenção para evitar que alguma célula tenha escapado e se fixe em algum outro órgão. Então, a gente tem que estar fazendo os exames de sangue para ver a saúde de uma maneira geral, hemograma, para ver se tem alguma infecção, anemia, mas também tem os marcadores tumorais no sangue, que o médico acompanha, e também, desde o momento do diagnóstico, que é feito mais para frente, também tomografias do tórax, para ver se o câncer não foi para o pulmão, é feito do abdômen, para ver se não foi para o fígado, para ver se não foi para nenhum órgão do abdômen. Para estar acompanhando, porque muda também o tratamento. Se o câncer tem uma metástase, o tratamento, a abordagem terapêutica também muda. E como mastologista eu tenho que estar passando para estar vendo, fazer mamografia e fazer ultrassom da mama, porque além de tudo também tem prótese. Então tem que ser acompanhado com ultrassom e com mamografia para ver a integridade da prótese. Para se tiver em algum momento, se de repente essa prótese romper ou ela tiver uma contratura, ser feito a troca. Durante o processo, você chegou aí para psicólogos, para continuar cuidando da saúde mental? Porque eu imagino que afeta muito a saúde mental, Sim, né? o tratamento de câncer ele é multidisciplinar. Ele não é só com o médico. Tem acompanhamento psicológico e tem acompanhamento nutricional também, porque é fundamental você ter orientação de nutricionista, porque você tem que mudar a forma como você se alimenta para te ajudar no tratamento, para te ajudar a reverter reações que você possa ter com a quimioterapia, preparar o seu corpo para uma cirurgia. Eu não tive esse acompanhamento dentro do hospital onde eu fiz o tratamento, porque o hospital, eu faço tratamento pelo SUS, o hospital que eu faço, ele mudou de lugar. É um hospital do estado, ele era num lugar, ele mudou, o prédio mudou. E mudou também a administração, ele foi terceirizado, foi entregue para uma organização social de saúde. Então, eu peguei essa fase da transição. Eu passei por uma consulta com a psicóloga, mas ela avaliou e entendeu que eu estava bem mentalmente no enfrentamento à doença. E por ser longe da minha casa, não seria tão interessante para mim estar indo passar com o psicólogo pelo enfrentamento do câncer. E a parte nutricional, eu encontrei uma nutricionista na internet, por redes sociais, mas ela é nutricionista oncológica e ela tem todo um protocolo de acompanhamento para você preparar o seu corpo para uma quimioterapia, o que você fazer antes, o que você fazer durante, o que você pode comer, o que você não deve comer. Não tem nenhum alimento proibido, mas de uma maneira geral, todos nós, mas o quanto menos industrializados a gente comer, melhor, né? Então, até para evitar que tenha enjoo durante a quimio, porque todo mundo acha que fez quimioterapia, está vomitando. Nem todo mundo tem enjoo com quimioterapia, mas é um efeito comum. Nossa, eu não sabia que as pessoas chegavam a ter enjoo. Interessante. Você comentou também que você é religiosa. A fé mudou muito também? Qual foi o papel principal dela para você nesse processo? Eu acho que a fé te traz esperança, né? Você acreditar que tem algo a mais. Então, assim, eu continuei indo para a igreja, mesmo durante o tratamento, porque a gente precisa alimentar o corpo, mas a gente precisa alimentar a parte espiritual também, né? Então, eu acho que se eu já estava afastada do trabalho, se eu ficasse afastada da igreja sem ir presencialmente, a solidão ia ser muito maior. Então, eu continuei indo para a igreja e isso foi falado na igreja que eu estava tratando câncer e, assim, foi impressionante, assim, foi muito impactante. Os irmãos que nem conversavam comigo, mas ao finalizar o culto vinham falar para mim que estavam orando por mim. Isso me deu muita força. Acho que a fé dá muita força para seguir esse Muita. processo, né? Sim, acreditar em algo maior do que a gente, né? A oração foi algo muito forte também? Tipo, você sentiu que orar ajudava muito mais a se sentir firme?
Sim, porque a gente tem medo da quimioterapia, né? Porque quando a gente vê um filme, vê uma novela, a pessoa tá careca, ela terminou de fazer a quimioterapia, ela tá vomitando, ela tá passando mal. Então, assim, antes de fazer a quimioterapia, eu pedia para Deus abençoar aquela medicação. Que o efeito benéfico para o meu corpo fosse maior do que os efeitos contrários, do que as reações adversas que fosse me dar. Então, eu acho que isso me fortalecia. Eu tenho certeza que isso me fortalecia. A fé é uma coisa incrível. Você falou sobre fazer tratamento no SUS. Você acha que quais foram os maiores desafios que você enfrentou por fazer o tratamento no SUS? O que você acha que daria para melhorar, tipo, nessa parte de câncer? Como eles poderiam melhorar para ser mais acessível a todos? Eu acho que o principal é a demora. Tive a facilidade de ter acesso direto à médica quando eu percebi que tinha um nódulo na minha mama. Eu trabalhava numa unidade de saúde que tinha ginecologista. Então, eu fui direto nela e ela solicitou a mamografia e a ultrassom de mama para mim. Só que demorou para eu conseguir fazer. E até sair os resultados, você faz uma mamografia, 40 dias para ficar pronto o resultado. E para a médica reavaliar. Então, entre eu perceber os sintomas e eu começar o tratamento, foram 8 meses. Porque no município não tem especialidade para isso. Tem um mastologista, mas ele faz o exame mais básico de todos, que é uma punção por agulha fina. Dali, ele teve que me encaminhar para a rede estadual. E tudo isso vai via CROSS, que é o sistema que regula as vagas de especialidade. Então, você está num lugar, você vai para outro, que te encaminha para outro, que dali te encaminha para outro. Então, eu cheguei, passei no mastologista no ambulatório estadual. Ela pediu a biópsia, eu fiz a biópsia, mais um mês para essa biópsia ficar pronta, para eu vir no médico, ele me falar que era um câncer, mas ainda faltava um outro exame para confirmar, para me encaminhar para a especialidade, para realmente iniciar o tratamento. Eu acho que quem está na saúde suplementar, os exames acabam sendo um pouco mais rápido. Só que também tem coisas no SUS que você não tem barreiras e no particular, no convênio você tem. O convênio ele não quer ter gasto. Então, eles fazem de tudo para impedir o seu acesso. Às vezes o médico propõe um tratamento que para eles não é interessante. No SUS eu não tive isso, só que tem as barreiras no SUS também, porque eu tive essa mudança no hospital e eu não tenho a possibilidade de ter o meu médico, passar sempre com o mesmo médico, do início ao fim. O mastologista, cada vez que eu vou, é um médico diferente. Apesar de ter todo o meu prontuário ali, mas você não desenvolve aquela relação de confiança para você falar, esse é o meu médico, né? Diferente de quem tem um tratamento na rede particular, né? Nossa, eu não sabia que demorava tanto assim para um diagnóstico, para o tratamento. Eu realmente acho que tinha que. Ser muito mais rápido, porque o câncer não espera. Tipo, As pai, sequelas acabam sendo maiores, né? E assim, isso porque eu trabalho na saúde e eu tenho esclarecimento. Eu penso muito no restante da população. Chega numa UBS, no Outubro Rosa, querendo fazer uma mamografia e essa UBS não tem médico. A enfermeira pode solicitar a mamografia. Se essa mamografia vir sem alteração, ok, mas a enfermeira não pode fazer o exame físico nessa paciente e determinar através de sintomas e encaminhar essa paciente para um mastologista. Precisa ser um médico. Então, se ela se depara com uma UBS que não tem médico, ou às vezes é uma enfermeira só, para a população inteira, né? Então, deveria ser mais acessível para todo mundo, né? realmente, porque é uma notícia que quando você recebe, você quer melhorar o mais rápido possível, você quer o Sim. tratamento mais rápido possível. E quando você já desconfia, a cabeça acaba piorando um pouco a situação e Sim. você ir atrás e demorar muito para resultados, acho que afeta muito também o seu psicológico. Você fica muito ansioso, você fala, meu Deus, e se tiver, e se eu não tiver? E o que você falou, tipo, o BS que só tem uma enfermeira para a população toda, ou lugares que não chegam nem a ter médico, ou fácil acesso a isso, eu acho que as mulheres devem enfrentar muito mais. Às vezes elas devem passar por isso e nem saber, não conseguir chegar ao ponto de ter uma consulta ou uma chance de melhorar sobre. Isso a gente está falando em São Paulo, né? Eu fico imaginando no sertão,
né, naquelas comunidades remotas, mais distantes ainda, que para uma mulher chegar a conseguir fazer uma mamografia, ela tem que viajar a noite inteira, né? Que Realmente. dirá para fazer o tratamento. Sobre autocuidado, você tinha mencionado que você tem mais autocuidado com você. O que você mais pratica no autocuidado? O que você começou a fazer? O que transforma você agora sobre o seu próprio autocuidado? Tipo, exercício, maquiagem? Como? Eu acho que é um todo. Cuidar de se manter positivo, gerenciar estresse, porque o estresse também afeta demais o nosso organismo como um todo. Mas a atividade física, para mim, é inegociável. Eu entrei nesse acordo comigo mesmo. É minha prioridade. Então, eu trabalho, eu saio do trabalho e eu vou para a academia. 1h30, mais ou menos, eu faço. Eu faço musculação 3 vezes na semana, eu faço pilates 2 vezes na semana, dentro da própria academia. Faço aula de fit dance, faço yoga, todo, dentro da academia oferta tudo isso. Só não faço mais mesmo porque eu trabalho o dia inteiro. Se tivesse tempo, eu faria muito mais. Porque além de você estar exercitando o seu corpo, tem toda a questão da liberação das endorfinas, da serotonina, né? Você socializa ali, você consegue fazer outros vínculos também, né? Você conhece pessoas diferentes também. E a alimentação, procuro cuidar melhor da minha alimentação. Eu cozinho, eu mesmo faço minha comida, meu marido cozinha. Então assim, já faz muitos anos que eu levo marmita. Mas quanto mais eu procuro fazer a alimentação, como diz uma nutricionista oncológica que eu sigo, comida de Deus e não comida de código de barra. Quanto mais natural possível a gente conseguir se alimentar, melhor. Obviamente que tem seu momento de recreação, que você não vai deixar de comer uma pizza, deixar de comer um hambúrguer. Mas isso não pode ser a rotina, né? A gente tem que ter a nossa rotina de fazer a nossa refeição em casa, né? Você mesmo preparar o seu alimento. Economicamente é melhor. E na parte da saúde, de uma maneira geral, porque você sabe o que você está comendo, né? Como você comentou de cozinhar, você gosta muito de cozinhar, pelo que você fala. Sim. Você gosta de viajar para conhecer sobre a comida de outros lugares, sobre a cultura? Tipo, como você falou, seus pais eram da Bahia, eram baianos. Conhecer a cultura, a comida de outros lugares também é legal, tipo, para trazer para sua própria alimentação. Isso Sim, muda? muito. Meus pais são da Bahia. A primeira vez que eu fui para a Bahia eu tinha 9 anos. A gente foi de ônibus. Foi uma viagem bem longa, cheia de desafios. E eu cheguei a visitar a comunidade, a família da minha mãe, na roça que não tinha energia elétrica. Então, eu acho que isso agregou muito na minha vida. Eu vivenciei coisas que para mim, foram inesquecíveis. E lá na roça o pessoal come palma, que é uma espécie de cacto, refogado. É comum dar para o gado, na época de seca, é a única coisa que resiste ali, que tem água e serve de água de alimento para o gado. Mas hoje em dia também eu já vi que tem cooperativas no Nordeste ensinando as mulheres a produzir alimentos através da palma, de outros cactos também. Por criar receitas, que isso gera, além de gerar alimento para a família, é uma fonte de renda. E eu gosto muito de viajar de carro justamente por isso, porque você tem como parar, você escolhe onde você quer dormir, que a gente para dormir, a gente para descansar, e você come em outros locais diferentes. Então, o Brasil é muito grande, são vários países dentro de um só. Então, muda sotaque, muda clima, muda tempero, muda a forma de preparo. É muito interessante. Você acha que viajar melhorou muito também a sua qualidade de vida, a sua forma de se apreciar a vida? Ou Sim, porque cada lugar que eu vou, fica um pedacinho daquele lugar em mim, né? A gente aprende muito no convívio com outras pessoas, né? Conhecendo outras realidades, vendo a dificuldade de outras pessoas, a gente aprende a dar valor no que a gente tem, né? acho que a viajar é uma coisa muito boa. Muito. Tem uma frase que a gente vê muito em camiseta lá em Fortaleza: viajar é mudar a roupa da alma. Caraca, faz sentido. Nunca tinha parado pra pensar sobre. Não? Inteligente quem pensou nessa frase, hein? É, você, você acha que você chegou a viajar quando você teve quando você descobriu o câncer ou você só ficou por aqui mesmo? Você não chegou a fazer nada Então, além? durante o tratamento eu não consegui fazer uma viagem muito longa porque tem toda a questão dos exames, de consultas, e eu já estava há um tempo sem viajar porque foi logo depois da pandemia que eu tive o diagnóstico. Então, durante o tratamento eu não viajei, mas eu
continuei vivendo, foi como eu falei, eu ia para a igreja, eu ia para show, cheguei aí num show do Zé Ramalho careca, eu tenho foto, fui no show do Zé Ramalho na sexta-feira e na sexta-feira à noite e na terça-feira eu tinha quimioterapia. Que isso. Então, eu não deixei o câncer me impedir de viver nada. Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão passando por isso? Ou para as pessoas também, num todo, uma mensagem para eles? Que as pessoas não deixem de lado a sua própria saúde. Saúde física, saúde mental, que as pessoas se cuidem, se priorizem. Que você, antes para cuidar do outro, você tem que estar bem. Como quando a gente vai fazer uma viagem aérea, o comissário de bordo te orienta a pôr a máscara primeiro em você e depois no outro. Para quem está de fora, pode olhar isso e achar que é egoísmo, mas não é. Se você vai ajudar o outro primeiro, no caso de despressurização da cabine, você vai ficar asfixiado e você vai perder a consciência. Você não vai conseguir ajudar quem está do seu lado. Então, é isso. Você se cuidar, você está bem para poder cuidar de outras pessoas. Obrigada por compartilhar sua história. De nada. Tchau, gente. Obrigada por acompanhar o podcast. Essa foi a história da Vanessa, que é uma história muito linda. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Vanessa, por ter vindo.